Olá, está começando o Saúde em Foco desta quarta-feira e nós estamos recebendo o Dr. Antônio José Chinês Neto. Nós conhecemos, porque ele é mocoquense, como Dr. Chinês, né? Mas para vocês a gente apresenta o Dr. Antônio José Chinês Neto. Ele é médico ginecologista e ele é especialista em hormônio, tratamento, menopausa, osteoporose, tudo que envolve a parte hormonal da mulher e é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, doutor Chinês, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença, é sempre um prazer muito grande conversar com você aqui no estúdio da TVD. Muito obrigado, Sônia, que eu me sinto em casa, né? Faz muitos anos que eu frequento a TV Direta e eu sei o tamanho da TV Direta para uma cidade como Mococa. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Chinês, há quantos anos de medicina? Porque o senhor atende aqui em Mococa. Eu atendo aqui, atendo em Mocó, em Casabranca e tenho clínicas no sul de Minas. Certo. Mas eu estou parando, então eu estou diminuindo, porque eu aposentei, já tenho mais de 35 anos de formado, né? E a medicina, Sônia, quando você leva ela muito a sério, eu até brinco, é um vampiro, né? Se você que quer levar a medicina a sério, é você, eu sei que é fora de moda isso que eu vou te falar, mas é você sentir a dor do paciente, né? E muitas vezes você sentindo a dor do paciente, muitas vezes você sofre junto, né? Você vive aquele momento, aquela angústia. O certo não era viver, mas eu acredito, Sônia, que os médicos mais antigos, principalmente da minha geração para trás, sentem mais, que nós fizemos uma outra medicina, hoje está tudo diferente, não que esteja pior, não é isso, mas hoje está muito informatizado, hoje o médico não põe a mão na paciente, o médico hoje não examina o paciente, o médico hoje não sabe examinar, né, Sônia? Não. Você vai com uma dor de cabeça, o cara pede uma ressonância, né? Você vai com uma dor no joelho, ele pede uma tomografia, hoje o médico ele perdeu o poder de examinar, né? E eu peguei o restinho daquela medicina, Sônia, que o doutor Guerra fazia, que o doutor Amirati fazia, que o doutor Pinheiro fazia. Era um médico de família? O doutor Carlos fazia. Então eu peguei aquele restinho. Era uma medicina diferente, né, Sônia? Certo. E eu lembro, Sônia, que em 1985 eu cheguei na maternidade de Campinas e nós tínhamos um médico lá chamado Dr. Fernando Fernandes. Ele punha a mão na gestante, ele sabia o sexo, só pelo tato. Entendeu? Então você vê assim, a dimensão... Uma humanização. E também naquela época você quase não tinha ultrassom. Então... as crianças nasciam, você sabia o sexo no horário do nascimento. Certo. Mas ele tinha tanta capacidade manual de sensibilidade que ele ainda brincava, ele examinava a gestante, assim, a gestante em trabalho de parto, ia ter um nenê dali 1, 2 horas, ele olhava assim, falava, vai ser menina. Falava, não é possível, nascia, era menina. Ele não errava uma. E você fez a tua residência lá em Campinas? Eu fiz 1 ano de internato, inclusive quem me levou para lá foi o Dr. João Cid Godoy Pereira. Nossa, um médico excelente, advogado excelente, pessoa, né, da mais alta índole. Ele era 1 ano mais velho do que eu na medicina, mas nós somos de 60. Então eu estudava em Minas e ele me arrumou essa boquinha em Campinas, que a maternidade era um centro. A maternidade chegava a ter 30 partos por dia. Nossa Senhora! Então assim, era o único hospital de SUS que ainda não tinha Unicamp. Então assim, todo mundo parto normal, né? Todo mundo. Então tinha que aprender, né? E aprender, porque isso daí foi uma lição uma complementação da faculdade. Um agradecimento que eu faço ao Dr. João Cid Godoy, que me arrumou e me nosso amigo, pessoa queridíssima. Pessoa que eu não vejo, mas tenho o maior apreço, né? A maior consideração. Né? Mas ele é uma pessoa realmente muito boa. Agora, como você está mais voltado aí para ginecologia, o teu atendimento, eu acredito que seja muito relevante no caso da menopausa, porque a mulher, quando entra na menopausa, muitas elas ficam em casa, não procuram um médico, mas tem 1001 sintomas. Então
Eu queria que você falasse da menopausa. Existe um tratamento para amenizar os sintomas da menopausa? Sônia, eu tive oportunidade em 2003, a Unicamp me mandou eu para a Espanha. E eu fiquei em Madrid só estudando menopausa. E o espanhol comenta que a menopausa é que nem a sogra. Ela judia, mas não mata. Então a menopausa, muitas vezes, ela tem sintomas terríveis. Tem paciente que não dorme por causa de onda de calor. Tem paciente que está falando com você, você vê escorrer o pingo de calor. Só que isso, graças a Deus, não se torna doença. Certo. São sintomas que não chegam a ser doença. Mas passageiro? Passageiro. Claro Certo. que pode passar em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Pode demorar mais tempo ou menos tempo. Passageiros. Certo. Então, a menopausa, hoje a medicina considera como mais uma fase da vida. Você tem a adolescência, você tem a infância, você tem a velhice e a mulher tem a menopausa. E ainda bem, só que principalmente na roça, Sônia, e muitas vezes também pela falta da ciência, tem coisa que tem muita paciente que acredita até hoje. O doutor, o sangue que não desce por baixo e sobe para cima, porque ela sente cabeça. Aquele calor medonho, ela fala assim, eu vou ter o derrame, né? Nossa, então ainda tem muita crendice, muita coisa popular, né? popular. Que a menopausa é uma coisa tão séria e não é apenas uma fase que pode ter sintomas de fogacho, que realmente são desagradáveis, mas não mata ninguém, são passageiros, né? E tem sintomas vaginais, que a vagina é o primeiro órgão que envelhece. Então uma mulher na menopausa, ela começa a ter falta de lubrificação durante o ato sexual e ela começa a ter dor pós-relação. Então hoje já é permitido para ela rejuvenescer a vagina. Então não é lubrificante, é rejuvenescedor. Então, por exemplo, quarta-feira atendi uma senhora de 70 anos. Fazia 20 anos que estava viúva. Quer voltar a ter relação. Foi lá, nós estamos preparando a vagina dela para ela com 70 anos poder voltar a namorar. Certo. Senão ela vai sentir dor, a vagina é seca, não vai se autolubrificar e ela não vai querer ter sexo. Certo. Que coisa. Agora, a mulher, antes de entrar na menopausa, ela conta com o hormônio. O hormônio produzido pelos ovários, ainda não ficaram velhos. Então, esses hormônios é que vão atuar até na lubrificação da vagina. Sim. Na ausência dele, o corpo sente tudo. Primeiro, você pode passar 1 quilo de creme Nivea no rosto que some. A pele fica seca demais. Certo. Segundo, começa a ter muita fratura de raiz de dente, porque começa a ter desgaste ósseo. É muito comum você conversar com alguma amiga tua que está na menopausa e falar, você teve alguma fratura de raiz de dente? Eu falo, mas como é que você sabe, Sônia? Por causa dessa fragilidade óssea. Começa a ter onda de calor, entendeu? Então, começa a dar muito sintoma. Certo. A pele, então, fica realmente muito ressecada. A pele, né? E você vê como é que o hormônio é fundamental, hormônio. O pelo esbranquiceia, o pelo afina. Até no homem você vê um homem com barba de 30 anos e um homem com barba de 60, é totalmente diferente a barba. Entendi. Né? Então, o hormônio ele atua muito nisso, muito. E aí, no caso nós estamos falando na menopausa, estamos conversando com o doutor chinês, que é ginecologista e atende aqui em Mococa. A senhora atende aqui? Aqui já fazem 14 anos, junto com o doutor Pedro Paulo. Na clínica do doutor Pedro Paulo, o doutor chinês atende lá. Agora, nós estamos falando da menopausa. Então, para resolver todos esses sintomas, doutor, deve ter medicamento. Então, o senhor receita? Sim, não, eu sou amplamente a favor de medicamento. Certo. Só que uma coisa a paciente tem que ter na cabeça. Certo. O hormônio não pode ser modismo. Hoje em São Paulo, você vai num grande ginecologista, ele vai te cobrar 3 mil e ele vai te dar um PET hormonal, que está na moda. O PET é um cabelinho de macarrão, parece um macarrãozinho que põe embaixo da pele. Custa 3 mil reais, dura 6 meses. Certo. Tá? E esse PET fica gotejando o hormônio. Fica liberando o hormônio. Dali 5 meses você nem acha mais ele embaixo da pele. Tá? É algo moderno, é algo que está na moda. Só que tem muita mulher que coloca sem saber por quê. Que não é toda mulher que precisa de hormônio.
Entendi. Muitas, você conversa com 60 anos, por exemplo, ela fala assim, doutor, eu nem sei o que é menopausa, sabe? Eu nunca senti nada, entendeu? Entendi. Então, assim, não dá para ser que nem um remédio de pressão. Então, essa mulher que nunca sentiu nada, ela não precisou de reposição hormonal. Não precisou. E várias não precisam. Certo. Entendendo? Por exemplo, cada caso é um caso. Aquela que teve uma mãe com câncer de mama. Aquela você tem que ver ela de uma maneira diferente. Porque o hormônio não vai causar o câncer de mama nela, mas pode apressar um câncer de mama que apareceria daqui 10 anos para aparecer em 4. Certo. Então, quem mexe com hormônio, Sônia, a primeira coisa, tem que ter muita confiança, porque não é a paciente que manda, é o médico. Porque hoje, Sônia, a verdade é o seguinte, ninguém mais tem paciente particular. Então a paciente senta com você, ela fala, doutor, eu quero que você faça isso, quero que você pede o exame, isso. É assim. Mudou. Mudou. Hoje, quem mexe com hormônio, a paciente tem que ficar lá, o médico fica aqui. Que não é ela que vai mandar na consulta, porque o hormônio não dá para Mas o hormônio não são quantidades mínimas. Esse é muito importante, mas tem que tomar cuidado. Tem. Sônia, faz uns 16 anos nos Estados Unidos teve uma pesquisa, conseguiram juntar 103 hormônios. E pegaram uma produção desses 103 hormônios numa mulher de 35 anos. Deu uma gota por dia. Para você ver como é que o hormônio é potente. Então, é como se fosse uma energia atômica. A produção de uma mulher de 35 anos, se fosse quantificar, é uma gota. Então o hormônio é algo muito potente. Vou te dar um exemplo. Hoje, Sônia, nós estamos vivendo uma época que os professores nas academias de educação física se tornaram especialistas em hormônio. É mentira, mas se tornaram. Então, qualquer academia que você for, em qualquer cidade do Brasil que você for, a mulherada está tomando testosterona. Tá? Eles receitam... Claro, que tem na internet, tá todo mundo tomando testosterona em mulher. Injetável, gel. Só que a mulher não nota que a testosterona que aumenta os músculos, aumenta o clítoris. E eu canso de pegar mulher que fica com o clítoris do tamanho de um dedo. Certo. Muda a voz, fica com a voz rouca. Começa a ter espinha que não acaba mais. Efeito da testosterona, que em excesso não adianta. Certo. Você entendeu? Não adianta. E se qualquer academia que você for, a mulherada está tomando hormônio injetável no banheiro. E quem propaga isso? É as pessoas que mexem com atividade física, porque é um caminho mais forte para ficar forte. É um caminho mais rápido. Mais rápido. Só que é um caminho que te arrebenta. Entendi. Um caminho que já te arrebenta. Entendi. Entendeu? Agora, no caso, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, que ela não tem mais a produção de hormônio pelo ovário, ela também tem um outro problema que seria a osteoporose, ou ela pode aparecer antes, não tem nada a ver? Não, teria um problema, porque o que o hormônio faz? O hormônio pega o cálcio, Sônia, é como se fosse um trem de vagão. Ele pega o cálcio para entrar no osso. Certo. Ele entra no osso por causa do hormônio. Certo. Só que a matriz óssea, Sônia, que poucas pessoas sabem, ela é feita até os 12 anos. Claro que é importante você tomar leite a vida inteira. Eu tomo 1 litro de leite. Eu adoro leite. Mas para o meu esqueleto, o mais importante foi o que eu tomei até os 12 anos. Porque a minha matriz óssea está pronta com 12 anos, está formada com 12 anos. Não que você e não essa vai matriz óssea, ela precisa do cálcio do leite. Mas se você falar assim, você quer tomar 3 anos de leite dos 9 aos 12, você quer tomar 20 anos de leite dos 20 aos 40. Eu quero tomar 3 anos só dos 9 aos 12. Porque é lá que que está feita a matriz óssea que vai comandar o teu osso. Mas claro que o cálcio é importante o resto da vida, mas é mais importante lá atrás. Mas por que aparece a osteoporose em determinadas pessoas e outras não? Aparece mais em mulher. Certo. O que está ligado à osteoporose? Só para você entender, Sônia. Por exemplo, isso daqui é uma mesa de madeira. Nós perdemos o verniz. A gente chama de osteopenia. Então, a paciente perdeu o verniz com 50 anos, osteopenia, ela não tratou.
O cupim entra e faz o buraquinho. O buraquinho é osteoporose. Pode ser genético, pode ser muito uso de corticoide, aquelas bombinhas para asma. Pode ser corticoide de pomada, aquelas pessoas que têm psoríase, que falam, nossa, doutor, faz 40 anos que eu tenho essas psoríase. Usa as essa pomada. Pode ser alcoolismo, pode ser nicotina em excesso. Tudo isso contribui. Pode ser mulher que nem, por exemplo, a minha mãe, um dos fatores da morte dela foi a osteoporose. Porque ela foi quebrando. Minha mãe morreu faz 1 ano e meio aqui em Mococa, 94 anos, mas coitada, antes de quebrar, ela quebrou o fêmur, ela pegou clavícula, ela quebrou o baço, até por fim ela quebrar bacilo e falecer. Então minha mãe foi uma vítima de osteoporose. E eu comecei a tratar a osteoporose da minha mãe, Sônia, você não vai acreditar, há 35 anos atrás. Eu formei e comecei a cuidar da osteoporose da minha mãe. Mas o que é? Ela nunca tomou leite. Então, por mais que eu enchi ela de hormônio de osteoporose, o que você pensar, eu dei para minha mãe. Ela não tinha a base, que era a matriz. E a minha mãe foi impressionante. Ela com 75 anos, ela caiu, quebrou o fêmur. Com 80, ela caiu, quebrou o cotovelo. Com 85, ela caiu, quebrou a clavícula. Com 94, ela caiu, quebrou a bacia. A história da minha mãe com o osso é impressionante. É assim, era uma morte anunciada. E eu sabia que ela ia morrer de fratura. E eu sapecava remédio para a osteoporose dela desde quando eu me formei. O que você pensar, eu dei para minha mãe. Certo. Que era a paciente mais importante que eu tinha de osteoporose. É lógico. Agora, então a osteoporose, ela não tem, ela tem cura? Tinha, viu? Tinha, né? Porque a tua mãe era paciente minha e eu dava remédio de osteoporose. Porque você lembra bem da tua mãe, ela era magrinha. Magrinha. Pessoa magrinha. É mais chance? É mais chance porque tem pouco músculo. Então quando cai não se protege. Não se protege. É onde que arrebenta. A gordinha, se ela cai, ela não quebra. Entendi. A magrinha quebra. A tua mãe era magrinha, minha mãe era seca, coitadinha. Magrinha. Agora, e tem cura, por exemplo, no caso? Não, você tem como controlar. Para pensar na osteoporose... É uma doença controlável, mas não tem cura. Para você pensar na osteoporose, Sônia, você pensa num pneu do carro. Não tem como você trocar os ossos. Pai, tem como separar o carro de andar. Então tem como parar de gastar com remédio e com exercício. Certo. E qual o segredo do exercício para a osteoporose? Fortalecer os músculos. Fortalecer os músculos e boiar. Porque fizeram uma pesquisa há uns 10 anos nos Estados Unidos, Sônia, com os astronautas que ficaram lá 5 anos, eles não tiveram 1 milímetro de perda óssea. Por quê? Porque eles se movimentavam e não gastavam. Foi aí que entra a hidroginástica. Além da musculação, claro, com critério, para ter um pouquinho de músculo, o ideal é a hidroginástica. A hidroginástica, ela ajuda muito, porque você exercita e não gasta, né? Não gasta, mas aí você acaba fortalecendo os músculos, que se você cair, você se protege. E vai proteger a coisa. Agora, o exame da osteoporose, por exemplo, uma paciente vai lá no seu consultório, já está na menopausa, qual o exame que pega? A densitometria da coluna e do fêmur, que são os 2 ossos que mais fratura no idoso. Certo. Pode ver, o idoso caiu, Sônia, ou é o fêmur, ou é a bacia, ou é a coluna. Ou é a bacia. É aqui nessa região. Né? Tá. Então, isso daí tem que ser o exame que vai falar. Densitometria óssea, coluna e fêmur, né? Certo. O duro que é um exame caro, né, Sônia? No Brasil a medicina é caro. Um exame desse é R$350. Para uma pessoa que ganha 1.500. Mas o SUS não faz. Até faz, Sônia, mas é aquela fila, né? Aquela fila. A mamografia já é uma fila imensa, né? Que é um exame mais barato, né? Então, agora no caso, por exemplo, quando a gente fala em ginecologia, que é, no caso da mulher, então a sua consulta ela é voltada principalmente, né, pelos órgãos genitais, mama também. Você claro. Porque um exame com o ginecologista, ele faz um panorama geral. A mama, Sônia, o principal da mama é a conversa. Porque de todos os cânceres que acomete a mulher, aquele que tem o componente genético mais importante é a mama.
Então a paciente chega, eu nunca conversei com ela, eu viro, a primeira coisa que eu pergunto: teve caso de câncer de mama na tua família direto? Ah, doutor, tenho uma tia do meu marido, tal. Não, doutor, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe que tem. Aí você já fica ligado. Aí você já vai acompanhar de uma maneira mais... bem mais... porque a parte genética no câncer de mama é muito forte. Né? Se você, por exemplo, chegou uma menina que virar e falar assim: não, minha mãe teve câncer de mama, você já fica ligado que ela tem grande chance de desenvolver. Ela tem um gene, se a mãe tem, ela tem. Nós não sabemos se ela vai viver o suficiente para desenvolver, mas ela é altíssimo risco. Agora, no caso, por exemplo, a gente fala do câncer de mama e que o parentesco. O parentesco, a sua paciente, ela fala que tem um parente dela, né, que teve câncer de mama. Mas e se essa carga vier pelo lado do pai? A avó paterna... É importante também, Sônia. Mas não é tão importante quanto a materna. A materna. Né? Tem importância porque ela é um produto dos dois, né? Ela é um produto dos dois, né? Porque isso daí é o que mais preocupa, né? Que coisa. Não, e Sônia, por isso que eu falo, o médico tem que conversar com a paciente, porque assim, veio uma menina, ela tem 18 anos, a mãe dela teve câncer de mama. O que você vai fazer com ela? Mamografia só começa com 40. Então, assim, você não pode falar assim: quando você tiver 40 anos, você começa com mamografia. Você tem que começar a acompanhar ela. Aí é ultrassom de mama. Certo. Nem se for para se fazer todo ano. É aquele exagero, nossa. Mas a gente fala em mamografia. A ultrassonografia também acusa se tiver alguma coisa numa mocinha de 18 anos? Mas acusa, Sônia, mas só para você entender, a ultrassom de mama, ela pega mais o tecido mamário. Ela é o exame de escolha até os 40. Depois dos 40, a mama vai sendo substituída pela gordura, tanto que a mulher vai perdendo o seio. Aí entra a mamografia. Certo. E coincide que o câncer de mama é muito mais comum depois dos 40. Daí, muita teoria que fala que uma das proteções do câncer de mama é você amamentar. Entendi. É você ativar as glândulas mamário, que teoricamente vai te dar uma proteção. Entendi. E quando você estiver na menopausa, ele vai embora e vem a gordura, teoricamente você está mais susceptível a ter câncer de mama. Câncer de mama. Mas não é uma matemática, né, Sônia? Que tem vezes que você pega um câncer de mama de uma pessoa que fala: nossa, mas não tem ninguém na minha família. Entendi. Né? Mas é isso aí, a importância é o médico, né? A mulher, nós estamos falando da mulher, porque nós estamos falando em ginecologista, ela tem que se cuidar, ela tem que procurar um médico, não é a vizinha, não é outra, porque tudo pode ser resolvido ou pelo menos contornado desde que houve o tempo. O diagnóstico tem que ser precoce. Precoce. E tem que ter... na mulher é precoce. O segredo é ser precoce. Né? E o quanto antes descobrir e tratar e tudo direitinho. Eu conheço uma pessoa, ela mora numa cidade perto de Campinas. Fazem 18 anos que ela está lutando com o câncer de mama. Mas está viva. 18 anos. Por quê? Porque ela começou, ela descobriu tratamento lá no começo. Ela já tirou a mama, ela já fez químio, voltou, ela fez rádio, ela ficou careca, usou a touquinha, ficou 3 anos sem nada, voltou, mas está vivendo. Está vivendo, mas está de olho. Está de olho, está acompanhando, não sai do mastologista, não pode deixar. Então, para esse caso, apesar de ter sido uma desgraça, que ela tem 60 anos hoje, ela deve ter descoberto com 40, que é uma desgraça, mas, vamos falar assim, mais 20 anos, ela viu os netinhos, ela casou os filhos, felicidade, né? É lógico. Né? Então, assim, o segredo é o diagnóstico precoce. E depois também fazer o tratamento certinho. Doutor, a gente poderia falar aqui há mais um tempo. O senhor tem alguma
colocação, alguma mensagem? Não, eu acho Nós que estamos você... aí no final de ano, né? Primeiro um bom Natal, né? Um feliz ano novo. Sou mocoquense, tenho muito orgulho de Mococa. Toda quarta-feira está aqui em Mococa. Estou aqui toda quarta-feira aqui no meu consultório, aqui junto com o Dr. Pedro Paulo. Apesar que a gente vai ficando mais velho, né, Sônia? A gente vai perdendo os laços, né? O pai já morreu, a mãe já morreu, né? Mas a gente não esquece, você é mocoquense, né? Ainda a gente mantém aquele laço afetivo, né? Tá certo. E a idade vai nos dando saudade, né? É lógico, não tenha dúvida. Por isso que você não pode deixar de vir para Mococa. Consultório ali e sendo prestigiado. Eu acho que a gente tem que prestigiar o que é de Mococa e o que é mocoquense. Eu penso assim. Eu também penso. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Bom, agradeço sua presença, viu? Agradeço, e sucesso, um bom ano para você, para a família, para todo mundo. Obrigado. Eu vi o Mocodrol lá em Erceburgo, que beleza, hein, Sônia? Beleza, Nossa, que beleza, hein? Vi essa semana, que beleza. É um sonho realizado, né? Tá certo. Começou pequenininho e estamos lá. Então tá bom. Muito obrigada e um abraço. Muito obrigado. Até a próxima.